Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin e você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre quais são os fundos imobiliários cotados na Bolsa de Valores que atualmente estão mais baratos. E também vamos falar se é uma boa ideia ou não você investir nesses fundos. Mas antes de tudo, vamos só falar um pouco sobre o IFIX. O IFIX basicamente ele é a média da cotação dos fundos imobiliários. Então, da mesma forma que a gente tem o Bovespa para as ações, a gente tem o IFIX para os FIIs. E no começo do ano, lá em janeiro do ano passado, ele estava ali muito por volta dos seus 2.800 pontos e chegou ao fim desse ano, aliás, ao fim do ano passado, por volta ali dos seus 3.200 pontos, até um pouco mais do que isso. Ou seja, uma alta relativamente bem grande, ali por volta de 15%. Então, na verdade, a gente pode chegar à conclusão que os fundos imobiliários hoje estão bem mais caros do que estavam no começo do ano passado. Um outro ponto muito interessante também é quando a gente olha a cotação do IFIX nos últimos 5 anos. E a gente vê que no momento atual ele está na sua máxima histórica, ou seja, ele está no valor mais alto que ele já chegou na história do IFIX. E, obviamente, ele está até mais alto do que os fundos vinham sendo cotados lá no final de 2019, começo de 2020, que realmente aqui foi uma grande loucura. A gente viu que os fundos imobiliários subiram muito no final de 2019 a um preço totalmente irracional. E, mesmo assim, hoje, os fundos imobiliários eles estão cotados a valor superior ao que estava lá em 2019. Obviamente, lá em 2019 foi uma grande loucura esse preço, é um preço totalmente real. Hoje não, hoje é um preço super pautável, super ok de se esperar pelos fundos imobiliários, porque durante todo esse caminho, os fundos imobiliários melhoraram muito, cresceram muito o valor dos aluguéis e, consequentemente, pagaram muito mais rendimento durante esses 3 anos, entre 2019 e 2023. Então, por conta disso, nesse momento atual, a gente não pode chegar à conclusão que eles estão numa bolha de mercado, igual estavam lá no final de 19, tá bom? Um ponto importante de ser destacado é que quem investiu no momento totalmente errado, lá em dezembro de 19, janeiro de 20, na verdade só começou a recuperar o seu investimento agora, quando o IFIX passou por essa máxima histórica. Então quem investiu pelo preço completamente errado, perdeu simplesmente 4 anos do seu investimento. Ele ficou 4 anos esperando o seu investimento voltar a valores positivos. E isso mostra uma coisa extremamente importante, que é que quando você vai investir, uma das partes mais importantes é o preço. Você tem que comprar ações e fundos imobiliários pelo preço certo. Mesmo comprando ótimos FIIs e ótimas ações, pelo preço totalmente equivocado, isso acaba não sendo um bom investimento. Então isso é um ponto que você tem que prestar muita atenção. O preço que você está comprando essas novas cotas. E na verdade, durante esse período de 4 anos, entre 2020 e 2023, até a metadinha aqui de 23, antes de começar essa alta, a gente vivia um oceano de oportunidades. Basicamente, quase todo fundo imobiliário que você via estava realmente muito barato. Era realmente muito difícil você investir em um fundo imobiliário e isso se tornar um negócio ruim, porque a grande maioria deles estava num preço extremamente atrativo. E essa situação é muito diferente da situação de mercado que a gente vive hoje, quando o preço dos fundos imobiliários, eles estão oks. Eles não estão caros, mas também não estão tão baratos assim. Então, esse é um momento que o investidor tem que ter muita cautela para acabar não cometendo nenhum gigantesco erro na sua carteira. Os fundos não estão de graça, como estavam aqui, não estão tão baratos assim, mas também não estão caros como estavam lá naquela época de 2019. E esse é um ótimo momento para você investir em bons fundos imobiliários a um preço ok, visando, obviamente, o longo prazo. Só que aqui tem um problema muito grande que muitos investidores acabam cometendo. Eles acabam buscando por fundos imobiliários que estão baratos. Isso, na verdade, no momento atual de mercado, na minha opinião, é um erro muito grande. Porque a maioria dos fundos imobiliários acabou subindo de preço, certo? E quais fundos que não subiram? Quais fundos que estariam baratos? Bem, esses fundos, quando você vai analisar, você vê que eles não subiram de preço no último ano, porque na verdade ele tem problemas muito grandes. Ou problemas de vacância, ou problema de uma alavancagem mal resolvida, ou resumindo, ele tem algum problema que fez esse fundo imobiliário não subir a sua cotação no último ano, mesmo com todos os outros fundos imobiliários acabando subindo bastante. Então o investidor ele tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o barato acaba saindo caro. Ele comprar um fundo extremamente problemático só porque ele está barato não é um bom negócio, não é algo que vai trazer bons resultados no longo prazo.
Mas, apesar de tudo isso, vamos falar agora sobre os fundos imobiliários que estão baratos no momento atual. Se você realmente quiser comprar um fundo barato, qual fundo imobiliário você deve comprar? Bem, antes de falar sobre isso, a gente está aqui no meio do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, mas agora sim, vamos falar sobre esses fundos. Bem, basicamente, não faz sentido eu ficar enumerando aqui todos os fundos baratos que a gente tem na Bolsa de Valores, porque todos eles, ou a grande maioria deles, vão ter problemas muito grandes. Ou seja, vai ter alguma coisa ali que faz ele não subir a sua cotação como os demais fundos. Então é por isso que o investidor tem que tomar muito cuidado com esses fundos e não focar no momento atual nesses fundos que estão descontados. Não faz sentido para o momento atual de mercado ele focar nesses fundos. É mais inteligente para o investidor comprar fundos de boa qualidade, que tenham bons imóveis, no caso de fundos de tijolo, ou que tenham um bom risco de crédito, no caso de fundos de papel, e segurar as cotas desse fundo para o longo prazo. Porque esses fundos, eles não estão caros, eles estão num preço ok, também não estão tão baratos assim, mas estão no preço muito bom para se acumular cotas visando o longo prazo. E apesar de tudo isso, na minha opinião, a bolsa nesse ano de 2024 deve ainda subir um pouco mais. Acredito que os fundos comecem a ficar caros ali lá para 2025, 2026, quando a gente entra depois em um mercado de queda. Mas gente, um forte abraço e esse vídeo vai chegando por aqui. E até mais.